A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a nona aula da Teologia Pastoral. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada por mais uma vez estar aqui com teu filho e tua filha estudando a tua palavra. Pai, eu quero trazer hoje, debaixo da direção do teu Espírito Santo, com o Senhor como professor, Teologia Pastoral, ainda no tema, você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Dê-nos sabedoria e entendimento, aquilo que for de ti, que venhamos reter, o que não for, que venhamos descartar, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos e queridas, você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. A autoridade, as pessoas precisam corresponder. Autoridade, as pessoas precisam corresponder à sua liderança. Forma de superioridade constituída por uma investidura, direito, de se fazer, obedecer, domínio, influência, prestígio. A resistência à autoridade é um fator que provoca dificuldade ao bom andamento do trabalho de Deus. Os líderes que sofrem resistência por parte dos seus liderados com normalidade, dizem que as pessoas são rebeldes ou que não são de Deus e etc. Mas é sempre assim? Será que não há outros motivos? Por que as pessoas resistem à autoridade? Algumas vezes, a razão pela qual as pessoas mostram resistência à autoridade acha-se na vida do próprio líder. Em outras ocasiões, não importa quem seja o líder, pois as pessoas trazem embutidas em si mesmo o problema da resistência da autoridade. Então, nós entendemos aqui que existe dois níveis. Existe o problema que é do líder, né? Nenhuma ovelha, nenhum subordinado consegue respeitá-lo, porque o problema não está na ovelha, está nele. E existe também aquelas que já trazem embutida em si o problema com resistência à autoridade. Problemas sociais que causam resistência à autoridade. Vamos lá, problemas sociais que causam resistência à autoridade. Em nossos dias, mais do que nunca, as pessoas estão questionando a autoridade e as autoridades. Já se diz que enfrentando uma crise de autoridade. Na mentalidade moderna, há pouco respeito pela autoridade e os direitos do indivíduo são exaltados com exclusão daquela autoridade que torna possível esse direito. Mentalidade moderna, há pouco respeito pela autoridade. Estou repetindo, né? Os direitos do indivíduo são exaltados com exclusão daquela autoridade que torna possível esses direitos. Criança indisciplinada. Quando não há um padrão coerente de disciplina por parte dos pais e educadores acerca dos seus filhos, desenvolve-se neste espírito um espírito de rebeldia. Provérbios 13, 24, Provérbio 19, 18, Provérbio 22, 15, Provérbio 19, 29, de 15 a 17. A sociedade não tem ensinado princípios morais absolutos. Um padrão relativo da moralidade empurra o indivíduo na direção de uma filosofia humanista na qual é a autoridade, na qual o eu é a autoridade, bem como aquele que determina o que é moralmente certo ou errado. Tudo é relativo. Se você se sente bem, siga adiante. Se todos concordam com uma ideia, ela deve ser boa. As pessoas não querem que ninguém lhes diga o que fazer. As pessoas reagem. Quem disse isso? Quem ele pensa que é? O que faz pensar que ele é uma autoridade aqui?
São frases muito conhecidas e ouvidas, né, nos dias atuais. Estas expressões são manifestações de oposição à autoridade proveniente da natureza caída do ser humano, tal como diz a Bíblia, em Salmo 51:5, Efésios 2, de 1 a 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, 2 Pedro 2, de 9 a 10. Então, são frases de natureza decaída do homem, né? Os líderes que não dão bom exemplo. Vamos lá. Os escândalos da vida das pessoas que ocupam posições da humanidade têm tendência de deliberar a disposição das pessoas quanto a obedecerem à autoridade. Se a vida de um líder não estiver confirmando o que ele diz, dificilmente as pessoas confiarão ou respeitarão sua autoridade. Provérbio 29:2. Quando Pedro falou dos falsos mestres, em 2 Pedro 2, de 9 a 10, ele disse que estes desprezam as abominações, blasfemam das dignidades. O mesmo disse Judas no verso 8. A igreja tem dificuldade para crescer quando se manifestam em posição da autoridade, pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Existem outros problemas práticos que podem produzir resistência à autoridade. Não descrever as atividades quanto às linhas de responsabilidade não são claramente traçadas, as pessoas não sabem o que fazer, sentem-se frustradas e tornam-se combatidas. A distribuição de trabalho começa no topo. O líder tem que saber o que fazer e aí se segue para os demais. Falta de acompanhamento por parte da liderança. Os líderes precisam acompanhar de perto as questões que afetam a sua gente. Falta de comunhão. Os líderes precisam compartilhar com seus liderados as razões pelas quais está agindo de tal maneira, quando as pessoas que trabalham conosco são as últimas a tomar conhecimento das nossas decisões, elas sentem-se desvalorizadas por parte da liderança. Parcialidade no relacionamento. Basta mostrar-se mais simpático um pouco, mais do que com o outro, e surgirá alguma resistência à autoridade. Exigir trabalho sobre ordem. Não esqueça que a melhor maneira de mandar é fazendo solicitações. Um líder que trabalhe sem autoritarismo está edificando para o futuro. A base da autoridade. O alicerce de toda autoridade é Deus. Sem Deus não há fundamento moral para a autoridade. Sem Deus é impossível estabelecer o que é moralmente certo. Sem Deus, tudo é relativo. Sem Deus, não existe valores absolutos. Deus, fonte de toda autoridade. Antes que qualquer coisa viesse a existir, Deus já estava lá. Aquele que nos criou tem o direito de nos dizer o que devemos fazer. Toda autoridade que há no mundo haverá de prestar conta a sua atuação ao próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é rei sobre todas as coisas e que seu reino inclui tudo e todos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 3 a 34, capítulo 6, versículo 26 e capítulo 7, versículo 14. Davi disse que Deus é o que governa sobre tudo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de 11 a 12. Deus
determinou níveis de autoridade. Deus é Pai, Deus é autoridade especial. Deus, o Pai, deu autoridade especial ao seu Filho Jesus. João 17:2, a autoridade de Jesus afeta muitas áreas das nossas vidas. No casamento, Cristo é o cabeça do marido. No casamento, Cristo é o cabeça do marido e o marido o cabeça da mulher. Na igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Aos senhores patrões é relembrado que o Senhor dele é o vosso está no céu. Efésios 6:9. A autoridade de Deus está revelada nas Escrituras nas seguintes declarações: Assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Assim sendo, a Bíblia é o supremo manual em termos de autoridade. Submetendo-se à autoridade. Deus estabeleceu a autoridade do casamento na família, no governo, no mundo, nos negócios e na sua igreja. O cristão é exortado a submeter-se à autoridade que Deus estabeleceu. É inquestionável que o grau de autoridade na vida de uma pessoa é diretamente proporcional à sua submissão. As autoridades que Deus determinou sobre a sua vida, se você não é capaz de submeter-se pessoalmente, não espere que outros se submetam à sua autoridade. Deus prometeu exaltar aqueles que aprendem a submissão às autoridades. Tiago 4, versículo 10. E aqui nós ficamos com a aula de hoje. Voltamos na próxima aula com a terceira parte final do tema Você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Até lá, Deus abençoe. A terceira parte desse tema. A aula continua, ok? Deus abençoe. A paz do Senhor.